Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor sempre nos vê com o propósito com que o Senhor nos criou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor sempre tem uma expectativa nova sobre nós. Pai, que essa expectativa se renove em nós também, Senhor. Usa-nos hoje, Pai, usa esta mensagem para o Senhor renovar essa expectativa nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus, poder sentar. Aleluia. Eu queria pregar hoje sobre algo que é um capítulo da Bíblia que eu acho que você conhece de cor. Se não conhece de cor, provavelmente você gosta bastante desse texto. Eu queria afirmar aqui, sem pegar nenhuma pesquisa aí, mas eu posso afirmar que este é um dos textos mais conhecidos no mundo. E eu sei que Deus tem algo para falar com a gente hoje nesse texto. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 23. Amém? Quem conhece o Salmo 23? Tem gente que não levantou a mão. Acho que não lembra, mas o Salmo 23 é aquele: o Senhor é o meu pastor. Você sabe de cor. Amém. Então abre aí na Bíblia o Salmo 23. E eu não quero que você estranhe o que eu vou fazer aqui. Eu quero que você entenda que Deus fala conosco de diversas formas e de várias maneiras. Eu vou ler esse texto em 3 versões. Amém? Amém. Da Bíblia. A Bíblia tem centenas de versões. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele estava falando comigo, falou assim: mas escuta, por que a Bíblia tem tantas versões? E aí ele falou assim, que por ter tantas versões, ele não acreditava em nenhuma. E eu falei: que coisa, por ter tantas versões, eu acredito em todas. Amém. Sabe por quê? Porque as revelações de Deus são tão grandes, amém, tão profundas, que a inteligência humana não é capaz de conter as revelações de Deus. Então, sempre vão ter versões diferentes. Mas se você olhar no profundo daquelas versões, você verá que todas, o conteúdo é exatamente o mesmo. Muda-se a forma de falar, mas o que se fala é a mesma coisa. Amém? Então não me estranhe eu começar aqui essa mensagem e eu vou ler esse salmo numa versão da Igreja Católica. Amém? Pode falar amém. Amém. Então essa versão fala assim. Lá é o Salmo 22, para nós é o Salmo 23. Então no Salmo 22 da Igreja Católica é assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma, pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa
à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu queria ler na versão que nós usamos, que é a NVI, o Salmo 23. Queria que você lesse e acompanhasse comigo. Amém? Pode apagar aqui, nós vamos ler juntos. Isso. Vamos ler juntos? Amém? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o corpo, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o teu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Amém? E eu queria ler mais uma versão, que é uma versão que eu gosto muito, que é da Bíblia Viva. Fala assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama bem verde, e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho certo para mostrar a todos quão grande Ele é. Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. Preparas uma refeição deliciosa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como um convidado de honra, e a minha vida fica cheia das tuas bênçãos. Eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém? O Salmo 23, ele foi escrito por Davi. E Davi, como nós sabemos, Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. É interessante que quando Samuel foi procurar para um dos filhos para ungir como rei, vieram todos os filhos, os fortes, os bonitões, os grandões. E quando chegaram, o Samuel falou: não é esse, tem mais algum? Aí o pai falou assim: tem um, só que ele é pastor de ovelhas, ele está lá no campo. Samuel falou: vai buscar. É esse. Então Davi, ele era pastor de ovelhas. Sendo pastor de ovelhas, ele conhecia as ovelhas
como ninguém. Então, quando ele escreve esse salmo, ele escreve na perspectiva de pastor e de ovelha. É nessa perspectiva que Davi escreve. As ovelhas, elas faziam parte da cultura judaica. A ovinocultura, que é a cultura das ovelhas, fazia parte da vida deles. Toda família tinha um rebanho de ovelhas. E toda família tinha um que cuidava das ovelhas, que era o pastor. Então esse Salmo 23, que você gosta tanto, que eu gosto, que é o Salmo, que é o texto mais lido do mundo, um dos textos mais lidos do mundo, na verdade, esse Salmo 23, ele nada mais é do que o dia a dia de um pastor de ovelhas. A rotina de um pastor de ovelhas. Você não tem a sua rotina? Tem. Você sai, vai, pega o seu metrô, pega o ônibus, vai para o seu trabalho, meio-dia você sai, vai almoçar, ou você pega a sua marmita e vai almoçar, volta, continua o seu trabalho, depois pega de volta a sua condução, chega em casa, vai estudar, você tem a sua rotina. O Salmo 23 é a rotina de um pastor de ovelhas. É exatamente isso. É o dia a dia, é aquilo que o pastor ele faz. E se você for hoje lá naquelas regiões ali de Israel, no interior de Israel, você verá pastores de ovelhas, pessoas usando as mesmas técnicas milenares ali caminhando. No deserto existem os beduínos são pastores de ovelhas. Eles caminham pelo deserto, caminham com as suas ovelhas. Então é comum, se a gente fosse passar aí por esse dia desse pastor de ovelhas, seria comum nós vermos esses rebanhos sendo sempre pastoreados por duas pessoas. Se você for lá, você vai ver sempre, você nunca verá apenas um pastor conduzindo as ovelhas. Você nunca verá apenas uma pessoa cuidando das ovelhas. Você sempre verá duas pessoas. Um mais velho e um mais novo, um homem e uma mulher, ou um irmão mais velho e um irmão mais novo. Sempre duas pessoas. Sabe por quê? Porque uma das características da ovelha é que ela não aceita a troca de pessoas que cuidam dela. A ovelha é um animal muito sensível. Então, se por acaso um pastor morre, um pastor da ovelha morre, aquele que cuida dela morre, se outra pessoa chegar lá e querer dar comida para ela, ela não aceita. Querer dar água para ela não aceita. Os veterinários falam que as ovelhas ficam deprimidas quando o seu líder, o seu pastor não está. E elas fazem algumas coisas interessantes. Elas recusam a água, não aceitam, até morrem de sede, recusam a comida. Então, para evitar esse tipo de situação, o que os ovinocultores fazem? Sempre tem dois, porque se um faltar, ela também está acostumada com aquele outro, então ela não vai sofrer dano. Amém?
Então é interessante que a relação entre ovelha e pastor é algo muito forte. A sua relação com o seu pastor Jesus é algo sobrenatural e muito forte. Muito forte. Nada e nem ninguém pode substituir esse pastor, esse Deus que cuida de você. Ninguém. Não existe substituto. Não existe ninguém que pode substituir esse Deus. Nada falta, é o que a Bíblia fala. Nada falta. O Senhor é o meu pastor. Esse Senhor é insubstituível. Esse Senhor que pode todas as coisas. Esse Senhor que tem tudo nas mãos. Ele é o nosso pastor. Ele caminha conosco. Ele cuida de nós. E a Bíblia fala aqui que nada falta. Então a ideia aqui não é que você não vai ter falta de nada. Não é isso. Essa não é a ideia. Não é, a ideia não é que você vai ter tudo que você quer, como pregam por aí. Não. A ideia desse texto, a ideia real é que a ideia é que mesmo que falte algo, você tendo esse pastor por perto, a sua sensação é que está tudo bem. Amém. Ele está cuidando de todas as coisas. Amém. Ele está cuidando de você. Glória a Deus. Amém. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade, eu quero te dizer: o seu pastor continua perto de você. Amém. E você precisa sair daqui essa noite, reviver essa sensação no seu peito, no seu coração. Reviva isso, reviva essa sensação. Tudo está bem. Ele está cuidando de mim. Você pode falar isso? Tudo está bem. Ele está cuidando de mim. Aleluia. E outra coisa interessante que eu vi quando eu estava pensando sobre essa mensagem, pesquisando, é que as pastagens das ovelhas, elas ficam longe do curral, ou seja, o lugar onde as ovelhas pastam, elas ficam bem distantes do curral. Por quê? Por causa do lugar onde eles vivem. Eles vivem no deserto. Então no deserto não é que nem aqui no nosso Brasil, que todo lugar que você vai, você vê plantações, você vê, não, lá não é assim. Então, esses locais onde elas iam pastar eram o que se chamava de oásis. Então existiam ali, no meio do deserto, lugares que tinha água e que tinha a vegetação, a plantação, a alimentação para as ovelhas. Então o que os pastores faziam? Eles saíam bem cedo de casa com as suas ovelhas, antes do sol se levantar, para eles não passarem no deserto com aquele sol quente. Então eles se levantavam bem cedo, e então eles passavam pelo deserto, saíam do curral, passavam pelo deserto e chegavam no oásis. Era isso que eles faziam: curral, deserto, oásis. Talvez você esteja passando no deserto agora. Eu quero te dizer que se você seguir esse pastor, que é Jesus,
você vai chegar no oásis. Amém. Assim como essas ovelhas passavam por desertos, por privações, mas num determinado momento elas chegariam ao lugar que havia alimentação, que havia água, que havia descanso. E isso vai acontecer com você também, porque nós estamos caminhando atrás do pastor dos pastores, Jesus. Então vamos continuar firmes nesse caminho. Não desanime, não mude, não se desgarre, continue firme nesse caminho, porque o seu destino, assim como o destino dessas ovelhas, era o deserto, era o oásis. Olha o Salmo 23, como nós lemos, o versículo 2, na parte A, fala: em verdes pastagens me faz repousar. E é isso que Deus está fazendo, e vai fazer conosco. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia. Seja qual for o deserto, a Bíblia fala: em verdes pastagens me faz repousar. Aleluia! Em verdes pastagens me faz repousar. E outro ponto interessante aqui das ovelhas é que as ovelhas, elas não possuem defesas naturais. Elas não possuem garras, elas não possuem presas grandes para se defender, elas não têm a força que os outros animais têm. Então as ovelhas são totalmente dependentes, e isso traz às ovelhas um senso de medo muito apurado na vida delas, muito apurado. As ovelhas têm medo de tudo, tudo. Olha, segundo as pessoas que cuidam das ovelhas, até o reflexo da ovelha dela mesma na água a assusta. Tem medo de tudo. O barulho da correnteza da água, se for um pouquinho mais forte, assusta, traz medo à ovelha. E aqui a Bíblia fala, no versículo 2, na parte B, fala assim: e me conduz a águas tranquilas. Ou seja, o que o pastor fazia? O pastor pegava a ovelha, as ovelhas, e conduzia a águas que não eram barulhentas, águas que não eram fortes. Para quê? Para ela beber. Porque se fosse outro tipo de água, a ovelha não tomaria. Então, uma ovelha pode morrer de sede na frente de um rio, porque ela teme, porque ela tem medo daquela correnteza. E é interessante a analogia que a Bíblia faz das ovelhas e de nós, seres humanos. Várias vezes Jesus falou: eu sou o bom pastor, vocês são as ovelhas. Quantos de nós, hoje, agora, nessa semana, perderam oportunidades na vida porque ficaram com medo de alguma coisa? Medo de se arriscar em alguma coisa, em algo. Medo de fazer algo porque não está acostumado. Muitos de nós não desfrutam
do melhor que Deus tem para nós, porque nós ficamos com receio das coisas. Então eu queria que você saísse daqui essa noite com essa palavra no seu coração: Ele me conduz a águas tranquilas. Amém. Amém. Glória a Deus. Confie no Senhor. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É isso que a Bíblia fala. Confia que o Senhor está te conduzindo para lugares bons. O Senhor está te dirigindo para o melhor lugar. Não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo de fazer algo novo. Busque a direção de Deus e vá em frente. Vá caminhando atrás dele, porque Ele garante que Ele te conduz a águas tranquilas. Aleluia. E aqui no versículo 3, na parte A, na versão Almeida, não a nossa, fala de uma forma que eu acho que fica mais claro. Fala assim: refrigera a alma. Então ele leva águas tranquilas e refrigera a alma. Quando eu estava lendo sobre as ovelhas, fala, uma das coisas que eu percebi e que eu observei é que os beduínos que cuidam das ovelhas dizem que às vezes as ovelhas estão dentro da água, só que elas estão com algum receio, com algum medo, com alguma preocupação. Então o pastor tem que pegar a água no rio e levar até a boca da ovelha para que ela beba. É por isso que o Salmo fala, e quando eu comecei eu falei que Davi estava colocando esse salmo na perspectiva da ovelha e na perspectiva do pastor. Então muitas vezes nós estamos dentro da bênção, mas nós não tomamos posse da bênção que Deus já está nos dando. Então eu quero te dizer que o pastor Jesus está colocando as mãos hoje nessa água e trazendo na nossa boca e falando: beba, porque isso vai ser bom para você. Amém. Glória a Deus. Amém. Aproveite isso. Amém. Coloque no seu coração esse desejo: eu vou sair daqui com uma perspectiva diferente para essa semana. O Senhor está cuidando de mim. Ele refrigera a minha alma. Ele me dá aquilo que eu necessito. Ele está trazendo essa visão para você hoje. Agora a decisão de sair daqui com essa visão ou não é sua. Amém. A palavra de Deus fala que o pastor leva a ovelha e a coloca dentro do rio, e se ela não quer beber, ele ainda pega a mão, coloca na água e leva até a ovelha para que ela se sacie. Jesus quer fazer isso conosco. Amém. Aleluia. Jesus quer fazer isso conosco. Glória a Deus. O versículo 3, na parte B, fala assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, de manhãzinha, o pastor saía com o seu rebanho, bem de manhãzinha, antes do sol nascer, ele saía, passava pelo deserto, chegava até o oásis, e elas ali então bebiam água, se alimentavam. E antes da tarde, antes do sol se pôr, o pastor pegava novamente o seu rebanho e ia voltar
para casa, para o curral. Mas para chegarem lá no curral, elas tinham que passar por alguns caminhos. O versículo 3, na parte B, fala assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor leva as ovelhas. Justiça significa algo certo, algo correto. Então o pastor leva as suas ovelhas por lugares certos, lugares corretos. O pastor vigia, o pastor cuida, o pastor protege para que a ovelha chegue ao destino que ela tem que chegar. Jesus falou uma vez para os seus discípulos assim: eu sou o bom pastor cuida das suas ovelhas. Amém. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por você. Amém. Para que você chegasse ao lugar que você tem que chegar, que é o céu, para estar eternamente com Jesus. Então o que temos que fazer? Caminhar. Caminhar com esse pastor. Andar com ele. Ouvir as diretrizes que ele dá. Mas o versículo 4, ele fala que nessa caminhada podem acontecer alguns incidentes nesta caminhada. Olha o que fala o versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Então nessa caminhada, quando essas ovelhas estavam sendo conduzidas pelo pastor, existia a possibilidade de elas passarem por caminhos íngremes, por caminhos apertados, locais de abismos, locais que os predadores ficavam ali atentos, vendo a ovelhinha passar. Abismos que a ovelha poderia cair. Por isso que a Bíblia fala vale de trevas e morte, vale difícil. A ovelha poderia cair ali. E uma técnica que os pastores usam até hoje é que eles têm um instrumento chamado cajado. E eles utilizam esse instrumento. E eles utilizam também uma outra técnica. Quando eles estão caminhando, estão passando por esses lugares difíceis, o pastor, ele canta, ou ele toca algum instrumento, e as ovelhas então ouvem aquele canto, ouvem aquela música, e elas passam por aquela situação difícil. Jesus falou uma coisa interessante para os seus discípulos. Ele falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém. Amém. Glória a Deus. Continue a seguir essa voz. Continue a seguir esse Jesus. Aleluia. Continue a ouvir a palavra de Deus. Continue a prestar atenção no que Deus falou com você. Glória a Deus. Deus não parou de falar com você. Ele continua falando. Procure entender
Assim como esses pastores tocam, como eles cantam, para quê? Para fazer com que as ovelhas ouçam a voz dele e não se distraiam com as coisas que estão ao redor, com aquilo que elas estão vendo. É a mesma coisa que nós temos que fazer. Amém. Continuar a ouvir a voz do pastor. Amém. Do pastor Jesus. Essa é a voz que nós temos que ouvir. Caso uma ovelha caia no meio daqueles abismos que existiam ali, o que o pastor fazia? Ele pegava com o seu cajado e puxava a ovelhinha. Pegava a ovelhinha que caiu, puxava e trazia de volta para perto das outras ovelhas. Então, esse cajado, ele tem várias funções. O cajado, ele é uma vara que é torta assim na ponta. Então, a parte torta, ele puxa e traz. A parte reta, que é a vara, que aqui fala, cajado e vara, o cajado seria a parte torta e a vara seria a parte reta. Ele vai tocar. Quando a ovelhinha está meio que se distanciando ali das outras ovelhas, distanciando do caminho, ficando um pouquinho mais para trás, o pastor vai lá, dá uma batidinha na ovelha e fala assim: opa, é para cá. O pastor Jesus faz isso com a gente. Às vezes ele vai lá e nos puxa e traz. E às vezes ele vai lá e dá uma batidinha e fala: ó, você precisa andar mais perto. É isso que ele faz. E outra coisa aqui no cajado é que o cajado, ele tinha uma parte de encaixe. E nessa parte de encaixe, eles era encaixado quando existia um perigo, quando os animais predadores estavam próximos às ovelhas. O pastor encaixava ali uma lança, e essa lança então era usada como arma para atacar os predadores. Então olha que coisa interessante, o mesmo instrumento ensinava, protegia e salvava. Amém. Jesus faz isso conosco. Amém. Ele nos ensina, Ele nos protege e Ele nos salva. Amém. Ao entardecer, o versículo 5 fala assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me unges a cabeça com óleo, fazendo transbordar meu cálice. Então, ao entardecer, quando as ovelhinhas estavam chegando no curral, depois daquela volta lá do oásis, passaram pelo deserto, voltaram para o curral. Quando elas chegavam ali, próximos então a entrar no curral, o pastor preparava a última refeição para a ovelhinha, para ela restabelecer as suas energias, para ela retomar as suas forças. E outra coisa que o pastor fazia, ele contava as ovelhas. Contava. Quantas ovelhas eu tenho? 100. Quantas ovelhas estão comigo? 100. Amém. Então, podemos dormir, podemos descansar. Amém. Quantas ovelhas temos? 100. Quantas temos? 99. Então, o pastor pegava aquelas ovelhas, as 99, colocava no curral e voltava para encontrar aquela ovelhinha e trazer de volta. Amém.
Sabe por quê? Porque para um pastor, o pastor Jesus, uma ovelha não é mais uma ovelha é única. Eu quero repetir aqui, para você sair com isso no seu coração. Para o pastor Jesus, uma ovelha não é mais uma ovelha é única. Amém. Amém. Saia com isso no seu coração hoje. Você é único para o seu pastor Jesus. Então eu queria encerrar essa mensagem falando para você e te fortalecendo e falando para você que se o caminho está difícil, continue a olhar e a seguir o pastor Jesus. Lembre-se, para um pastor, uma ovelha não é mais uma ovelha é única. Amém. E você é único. Aleluia. Para o Senhor. Amém. Eu queria orar com você. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar agora. Eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua rotina, a sua necessidade, o que está acontecendo com você, seja o que for, coloque diante do pastor Jesus. Lembre-se, ele está disposto a buscar e a ir onde for, para que nós estejamos bem, no lugar certo, no lugar seguro, no melhor lugar. Fale com o seu pastor Jesus agora. Converse com ele. Converse com ele. Se você tem uma necessidade especial de oração, eu queria que você desse um sinal. Nós vamos orar com você. Alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão. Não fique com vergonha. Ninguém está vendo, só eu. É isso. Outros que não levantaram as mãos, né? Mas nós vamos orar também. Então vamos orar. Pai querido, eu oro nessa noite, Senhor, por esses irmãos que tiveram a coragem de expressar as suas dificuldades, assim como as ovelhas, como nós falamos aqui, têm medo. Nós temos os nossos medos. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, estas situações destas pessoas. Pai, esteja cuidando, Senhor, trazendo ainda hoje a Deus esse entendimento interno de que se o meu Deus está comigo, nada me falta. Eu posso não ter algo, mas aquele que tem tudo está comigo. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza que o Senhor coloca no nosso coração. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.